Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar sobre o maior presente de Deus para o homem, Jesus. Irmãos, a data de nascimento de Jesus ainda é desconhecida. Festejamos no final do ano, festejamos no meio, mas certamente nem os teólogos e nem os autores da Bíblia conseguiram uma data certa. O certo é que Jesus, ele é aquele que nasce a todo instante, a todo minuto, a todo segundo. Mas o certo é que Jesus, ele é o alfa e o ômega, o verbo de Deus. Podemos chamar de pré-existência aquele que é o antes. Quando o livro de Gênesis, o Bereshit, livro da criação, afirma que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. São muito numerosos os textos das Escrituras Sagradas que falam da existência de Cristo desde a eternidade, muito antes de seu nascimento em Belém. Existia como Pai na criação deste mundo. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo existia com Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. João 1, do 1 a 3. O Salmo 102, 25 nos diz que no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Ele existia na glória, irmãos, antes que houvesse mundo. Ele foi designado pelo Pai como Salvador deste povo. Cristo existia muito antes de Abraão. Pela fé, Abraão o contemplou, representado pelo Cordeiro que substituiu Isaque. Quando Jesus disse aos judeus: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. E assim o perguntaram: como podes tu viste a Abraão se ainda não tem 50 anos? E disses que viste Abraão. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 56, 58. Cristo, o Cordeiro da Páscoa. Jesus estava com o Cordeiro imolado e seu sangue aspergido nas ombreiras das portas quando o anjo da morte visitou o Egito e livrou seu povo. Cristo também estava no Êxodo, na saída de seu povo, quando o povo teve sede e o Senhor disse: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água para o teu povo beber. Êxodo 17, 6. Na expressão estarei ali diante da rocha, irmãos, vemos Cristo como a fonte de água viva. Paulo explica em 1 Coríntios 10, 4 sobre esta palavra ao afirmar que beberam da fonte espiritual. E esta pedra espiritual era o próprio Cristo. Vemos Cristo sendo revelado no Antigo Testamento por Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. 700 antes de Cristo chegar. Passe o tempo que for, uma profecia vinda dos céus, irmãos, sempre se cumprirá. Isaías 53, Miqueias 5:2, Deuteronômio 18:15, 1 Samuel 2:35, 36, o Salmo 16:10, Jeremias 23:56. São versículos da palavra do Senhor no Antigo Testamento. Vemos em Mateus 1:18 e Lucas 1:34 a concordância de que Jesus seria concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma virgem. A importância de se cumprir a palavra de Deus que jamais voltou vazia. Vemos a encarnação de Cristo, a sua ressurreição e redenção. Para que Jesus fosse o nosso Salvador, teria que vir como humano, passar por todas as nossas dores, sem pecado e totalmente divino. Hebreus 7, 25, 26. Nasceu de uma mulher, Lucas 2, 6, 7. Concebido pelo Espírito Santo, Mateus 1, 20. Filho de Deus, João 3, 16. O resultado de sua vinda, irmão, teria que ser sobrenatural, pois o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e darás a um filho, e chamarás de Yoshua. Lucas 1,35. Jesus viveu e sofreu como pessoa humana. Foi qualificado por Deus para livrar todos os pecados do homem naquela cruz. Carregou sobre si todas as nossas feridas e nos livrou, irmãos, de todo o mal.
encarnou para poder manifestar a Deus ao homem, para poder manifestar o homem a Deus, para ser um sumo sacerdote fiel e misericordioso, para poder destruir as obras do maligno, para poder ser a cabeça de uma nova criação, para poder se sentar sobre o trono de Davi, para poder ser o parente remidor. Cristo tornou-se humano, mas não deixou de ser divino. Foi provado e aprovado. Nele havia toda a plenitude e divindade. Colossenses 1:19, 2:9. Chamo de Senhor dos Senhores, chamado de Deus em Hebreus 1:8-9, chamado de Filho de Deus pelo próprio Pai, quando João Batista o estava batizando. Eterno, onipresente, onisciente, onipotente, um Deus simplesmente imutável. Por isso prestemos a Ele todo louvor e toda adoração a Ti. Aleluias.